Será que o tempo que a gente perde fazendo aquelas trocentas revisões do Anki valem realmente a pena no estudo para concurso público? Meu nome é Felipe Graton, eu fui aprovado em 3 concursos, 2 deles com mais de 90% de acerto, e eu gostaria de compartilhar a minha experiência pessoal com o Anki. Se você não conhece o Anki, ele é um programa para computador e para dispositivos móveis também, que faz meio que um cronograma de revisão por flashcards. Então você adiciona a informação ali, você consegue virar essa cartinha que você cria. De um lado tem a pergunta, do outro tem a resposta, entre várias variações que são possíveis de fazer nessa cartinha, como por exemplo, você pode fazer uma questão de completar. Então você coloca uma frase lá com as palavras em branco e você tecla para ver quais eram aquelas palavras escondidas, e aí você coloca se aquela questão foi fácil, média, difícil para você, e o aplicativo usa um algoritmo para decidir quando que você vai ter que revisar aquela cartinha depois. Tem pessoas que fazem inclusive flashcards fisicamente, né? As pessoas pegam um papel cartão lá, colocam a pergunta do lado, a resposta do outro, e usam isso para decorar a matéria. Pessoalmente, eu usei o Anki mais ou menos uns 8, 9 meses nos meus estudos, assim, de janeiro a setembro, outubro. E qual que foi a minha conclusão pessoal? Chegou um ponto que tinham muitas revisões para serem feitas que não precisavam mais serem feitas. Não no sentido que eu nunca mais precisasse revisar aquela matéria, mas é porque às vezes a gente domina a matéria num nível que aquilo não precisa mais se tornar uma revisão recorrente, mas mais uma revisão agendada de algum dia que você pega e fala: ah, hoje eu vou revisar os tópicos de direito constitucional que eu não vejo há muito tempo. Em 2022, quando eu comecei a estudar para concursos, mais precisamente em janeiro de 2022, o meu foco era a prova da Polícia Federal. Eventualmente eu acabei trocando isso porque não tinha nenhuma previsão dessa prova sair e eu sabia que eu não podia ficar parado todo esse tempo. Mas a questão é que eu comecei a fazer muitos flashcards de todas as matérias que eu estudava, mas não de 100% da matéria, mas daquelas partes que eu percebiam que eram partes que envolviam conceitos que não precisavam ser aprendidos, mas precisavam ser decorados. Por exemplo, prazos ou artigos que envolvem listas, enumerações, são coisas que eu teria que decorar, diferente de alguns conceitos doutrinários que você parte mais do entendimento daquilo ali para conseguir concluir o que seria a resposta certa. Acontece que chegou um ponto que tinha tanto flashcard que já não era mais viável eu ficar fazendo todas as revisões que o aplicativo estava me dando. No geral, chegou um ponto que dava tipo mais de 200 flashcards para eu fazer por dia, mais de 200 cartinhas para eu fazer por dia. E aí eu completava isso em 1 hora e pouco, mas eu tava sentindo que apesar de eu ter feito uma boa evolução usando o Anki, não tava mais sustentável. Eu precisava achar outra forma de revisar essa matéria que fosse tão boa quanto, mas que fosse um pouco mais dinâmico. Agora, o Anki ele pode ser dinâmico. Se você se der o trabalho de estar sempre removendo as cartas que você não precisa mais e adicionando as novas, ele pode cumprir esse papel. Só que a verdade é que eu tava com assim, alguns milhares de cartas ali e não era viável eu começar a eliminar uma por uma e ficar procurando as que eu eliminar, etc. Então, para a forma que eu tava usando, talvez você use diferente, tenha tido uma experiência diferente, mas a minha experiência pessoal foi que quando o volume da matéria ficou muito alto, começou a parar de compensar usar o programa. Eu cheguei a comprar até baralhos prontos de algumas matérias para ver se existia alguma forma melhor para me organizar. Eu sei de pessoas que foram aprovados em concursos muito difíceis, muito concorridos, baseando assim meio que o centro do estudo em volta do Anki. Então eu sei que funciona, eu sei que dá certo. Se você tá vendo esse vídeo agora pensando, será que não é pra mim? Você nunca usou, acho que vale a pena testar. Eu testei, não me dei muito bem, porque quando chegou naquele volume, e é um exercício bem repetitivo de ficar fazendo o Anki, eu comecei a não me dar muito bem. Eu substituí a revisão pelo Anki com uma forma mais dinâmica de revisão, que envolvia caderno de erros e revisão dos grifos que eu tinha feito no material, porque eu não fazia resumo. Então, usando o meu caderno de erros, que antigamente seriam exercícios que eu errei, que eu inclusive adicionaria no meu baralho do Anki, eu comecei a fazer uma organização um pouco diferente. Eu gravei um vídeo falando especificamente sobre o meu método de revisão. Se você ainda não testou o Anki, eu recomendo que você teste para ver se é pro seu perfil. Mas se você já testou e não se deu muito bem, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui agora, porque eu acho que ele pode te ajudar muito a conseguir organizar as suas revisões de uma forma que seja mais produtivo e que você não necessariamente fique escravo de ficar fazendo o resumo de toda a matéria. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.